Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para expor a palavra de Deus para cada um de vocês. Eu peço permissão para entrar aí em suas casas para me dirigir diante de vocês, trazendo um pouco mais da palavra de Deus em conteúdos que aqui são expostos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo siga sobre cada um de vocês. Eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou seu dislike. Deixe seus comentários aí para que nós possamos ir nos interagindo e se comunicando para que eu possa compreender como vocês estão recebendo as exposições que aqui neste canal são publicadas. E você que é novo, você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, clique no sininho das notificações, para que assim você venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo, esta comunidade onde nós estamos aqui semanalmente expondo a palavra de Deus. Dito isto, sem mais delongas, eu peço que você incline o seu rosto aí do outro lado e ore juntamente comigo para que o Senhor possa falar através da sua palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença e em Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, pedimos perdão por todo o pecado que tenhamos cometido. Pedimos que Teu sangue, Pai, continue sobre cada um de nós, Pai, nos purificando de todo o pecado. Amado Deus, eu venho por meio desta oração, Pai, pedir que o Senhor nos ilumine, Pai, neste estudo que vamos ter no dia de hoje, Pai. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, vamos ao nosso tema deste dia, Martim Lutero, a coragem que desafiou Roma. Este será o assunto que nós estaremos abordando na exposição de hoje. E desde já gostaria de desejar-lhes um feliz 508 anos de Reforma Protestante hoje, 31 de outubro de 2025. O filósofo americano George Santayana, em uma ocasião, ele escreveu o seguinte: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, repetindo, aqueles que não conseguem se lembrar do seu passado estão condenados a repeti-lo. Foi o que escreveu George Santayana, filósofo norte-americano. Dito isto, o meu objetivo hoje, 31 de outubro de 2025, é levá-los a uma viagem ao passado, há exatamente 508 anos atrás, e para lembrá-los de onde saímos e para onde jamais devemos retornar ou devemos voltar. Então, meu objetivo hoje é levá-los a uma viagem ao passado, para que nós retornemos de onde nós saímos, ou para que nós nos relembremos de onde nós saímos e para que jamais voltemos para lá. E o porquê? Porque nós estávamos em trevas, mas hoje há luz entre nós, graças à coragem deste monge agustiniano chamado Martinho Lutero, que, usado pelo Espírito Santo, nos conduziu de volta às Sagradas Escrituras. Então, como dito, meu objetivo hoje é falar sobre a vida e a obra de Martim Lutero, a coragem que desafiou Roma. Hoje é necessário recordarmos esta história, pois o evangelicalismo brasileiro e o mundial caiu em decadência e hoje tem cometido os mesmos erros que Lutero combateu, e isso devido ao seu analfabetismo bíblico e histórico, e por causa de sua negligência ao estudo das Sagradas Escrituras
e da fé cristã bíblica tem esquecido o seu passado. E como bem foi dito aí por George Santayana, quem esquece o seu passado está fadado a repeti-lo. Então guarde isso aí em sua mente, que aqueles que esquecem do seu passado, esquecem dos seus erros, esquecem dos seus pecados passados, estão fadados a repeti-los, porque estão esquecendo o que cometeram de errado lá atrás e não estão se lembrando. Mas a pergunta que fica, o que é que Martinho Lutero ele fez de tão relevante? E também, quem é Martinho Lutero? Então a pergunta que fica agora é o seguinte: quem foi Martinho Lutero e o que é que ele fez de tão relevante assim? Pois bem, Lutero era um homem comum, como qualquer outro. Ele tinha sonhos, ele tinha motivações, tinha os seus defeitos, os seus erros também, os seus pecados, mas que seria lembrado para sempre. Ele poderia ter os seus erros, os seus defeitos, ele teve seus sonhos, suas motivações, mas ele seria relembrado para sempre, pois suas obras transformariam a teologia escolástica morta da Idade Média e levaria o povo simples de volta ao cristianismo puro, bíblico e simples, a partir da interpretação clara, pura e simples das Sagradas Escrituras. Então era esse o objetivo de Martinho Lutero, levar a Bíblia às pessoas mais simples. Lutero nasceu em Esleben, na Saxônia, uma cidade pequena com cerca de 8.000 habitantes, com a economia baseada no minério, e isso por volta do ano 1483, que foi o ano que Lutero nasceu. Nesse período, a Alemanha ainda não estava unificada como uma nação aos moldes do que conhecemos hoje, mas era fragmentada e dividida em regiões que eram chamadas de principados, governadas por príncipes dentro do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais eram Hans Lud, um minerador de classe média, que desejava que seu filho fosse advogado, isto é, que ele cursasse aí o direito. Sua mãe era Margaret Lindemann Lud, uma mulher piedosa e muito religiosa, que provavelmente foi quem instruiu o nosso querido Martinho Lutero em seus primeiros passos em direção a Cristo e ao cristianismo. E ainda que seu pai, Hans Lud, almejasse que ele fosse um bom advogado, o Eterno, em sua soberania, tinha outros planos para o nosso querido Lutero. Depois de muitos conflitos internos, conflitos existenciais, e em cumprimento a um voto que ele havia feito a Santa Ana, após uma terrível tempestade de raios, temendo por sua vida após muitos raios cortarem os céus, ele exclama: "Ajuda-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge." E ele se dirige a Erfurt, onde ele entra ao mosteiro aí agustiniano eremita, onde ele foi ordenado diácono e posteriormente ordenado sacerdote também. E a partir dali ele começa a desenvolver sua teologia e uma nova compreensão sobre Deus e das Sagradas Escrituras. Na realidade, Lutero ele começava a redescobrir o Deus da Bíblia. Ele recomeçava a descobrir o Deus da Bíblia. Portanto, sua compreensão não seria algo inovador, pois ela surgiu a partir da leitura sistemática das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, a partir desse momento, quando Lutero entra no mosteiro ali, recluso, só ele e as Escrituras, meditando na palavra de Deus à medida que ele ia lendo as Sagradas Escrituras sistematicamente, Lutero ia redescobrindo o Deus da Bíblia. E agora chegamos ao nosso segundo tópico, a teologia e a obra de Martinho Lutero. Lutero, em repúdio ao título de luterano, ele declara o seguinte:
E por que ele repudiava o título de luterano? Porque todas as pessoas que estavam aderindo em seu tempo, seus ensinamentos, estavam sendo taxados de luteranos por católicos romanos, pelos papistas. Então Lutero, em repúdio a tudo isso, ele declara o seguinte: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranos, mas cristãos. Nem fui eu crucificado por ninguém, como eu, um miserável, saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que os filhos de Cristo se chamam por meu perverso nome. Desta forma, já fica claro, meus irmãos, que a teologia de Martim Lutero se desenvolveu a partir da Bíblia, o que culmina em declarações como essas aí que refletem uma teologia altamente cristocêntrica. Então, desde cedo, Lutero já estava desenvolvendo um tipo de ensinamento que era voltado para Cristo e para as Sagradas Escrituras. Lutero não estava preocupado com o que diziam o clero católico ou os papas. Ele se preocupava com o que estava escrito nas Sagradas Escrituras e foi isso que ele se prontificou a ensinar. Portanto, ele não tinha interesse de fundar uma nova igreja, mas seu interesse era reformá-la de dentro para fora, convencer o clero e o Papa Romano de que sua teologia escolástica, fria, morta, não tinha nada de Bíblia como base, mas apenas ritos pagãos com uma roupagem cristã. Ele desejava que o magistério católico e o próprio Papa revisitassem as Sagradas Escrituras, revisitassem a Bíblia e assim deixassem de lado as práticas heréticas, erradas e falsas que não vinham da Bíblia, mas do coração dos homens corrompidos que estabeleceram uma religião que após a morte dos apóstolos se apostatou, foi se apostatando da fé cristã. Lutero, ele se via como um miserável pecador, como eu, como vocês também, que foi alcançado pela graça. Por isso ele dizia que ele por si só não havia feito nada, mas que a palavra de Deus havia feito tudo. Seus escritos, hinos e sua principal obra, a tradução da Bíblia para o alemão, a partir dos originais grego e hebraico, influenciaram a própria gramática do seu país e a cultura também, onde maestros como Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn usaram Castelo Forte, a sua principal composição, em composições próprias. Deste modo, Lutero não estava influenciando apenas a gramática do seu país, da sua língua, mas estava influenciando a própria cultura do seu país. Mas eu quero dizer para vocês que a reforma protestante, queridos amigos, não foi obra dos reformadores Martim Lutero, João Calvino, Zwinglio, John Knox na Escócia, mas foi obra do próprio Deus. Tudo foi dirigido pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Tudo começa quando Martim Lutero lê Romanos 1,17, que diz: o justo viverá por fé. Hoje, 508 anos depois da Reforma Protestante, a Igreja, que não é uma denominação, ela continua sendo guiada pela Palavra de Deus e a unção do Espírito Santo que é derramada através do ensino puro e simples das Sagradas Escrituras. Mas devido às heresias de seitas e movimentos neopentecostais, alguns pentecostais e coachings, a Igreja Reformada, que sempre está se reformando, é convocada pelo Espírito Santo a um novo avivamento, a um retorno às Sagradas Escrituras, para que não perca sua identidade como noiva de Cristo, como noiva eleita. Lutero, ele choca a muitos em sua época ao se casar com a ex-freira
Catarina von Bora, com quem teve 6 filhos, Johannes Hans, o primogênito, Elizabeth, que faleceu ainda na infância, Madalena, que faleceu também prematuramente aí em sua infância também, Martin Jr. e Margarete. Seu casamento, em 13 de julho de 1525, quebrou o paradigma do celibato imposto sem nenhuma base bíblica pela Igreja Romana, que até hoje tem causado problemas e escândalos. Só o fato, meus irmãos, de Lutero ter permitido que os pastores se casassem já foi um avanço. Mas isto não torna os pastores santos e livres de escândalos e controvérsias, mas que este fato minimiza alguns problemas, e eu posso dizer que pode até saná-los, dependendo do caráter aí do homem. O legado que Lutero nos deixou é uma mensagem que segue ecoando através do tempo nas mentes e nos corações de cristãos piedosos em todo o mundo. A fé verdadeira, ela está embasada, está baseada unicamente na palavra de Deus. Veja o que diz aqui em Romanos 10:17, diz o seguinte, Romanos capítulo 10 e versículo 17, diz assim, Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que a fé, ela vem unicamente pelo ouvir a palavra de Deus. É ali que nasce a fé no coração dos homens. Lutero, ele teve como mentor Johannes Staupitz na ordem agustiniana, de quem anos mais tarde ele veio a ser o sucessor. Foi um homem que influenciou Lutero a preparar-se para ser um pregador do Evangelho e tornar-se doutor em teologia, e foi o que ele fez. A partir de agora, queridos amigos, prestem atenção, pois Lutero nunca mais seria o mesmo. À medida que ele ia estudando a palavra de Deus, que é uma espada que penetra até a alma, como diz em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 12, vejam o que diz aqui, Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta palavra, à medida que ele ia estudando, que ele lia, à medida que ele ia lendo e estudando, esta palavra ia confrontando ele e os erros da teologia católica medieval, que não tinham nada de Bíblia, iam ficando escancarados, queridos amigos. Em 18 de outubro de 1512, Lutero ele cumpriu os requisitos ali exigidos em sua época e foi ordenado aí doutor em teologia. Ele recebe o título de doutor em teologia e assim ele passa a lecionar na Universidade de Wittenberg, sucedendo o seu mentor, Staupitz. No ano seguinte, Lutero já se preparava para uma série de sermões de 1512 até 1515. Ele prega em Salmos de 1515 a 1516, Romanos e Gálatas entre 1516 e 1517, Hebreus em 1517 e novamente Salmos entre 1518 e 1519. Durante esses anos, Lutero fica esquecido na condição de monge desconhecido em uma universidade atrasada, no palco central da política europeia. Em 1514 é publicado um compilado aí sobre quem é quem nas universidades alemãs, e Martim Lutero nem sequer foi citado neste compilado aí dos maiores eruditos de sua época.
Ainda assim, o Dr. Lutero ele promete pregar fielmente em obediência a Deus e em respeito à memória de seu mentor, John Staupitz. As obras do reverendo Martinho Lutero se dividem em diferentes escritos, comentários, catecismos, sendo o principal o Catecismo Menor, que em sua língua é chamado de Der Kleine Catecismus. Em 1529, sermões, tratados, polêmicas e controvérsias, hinos e cartas pessoais, o Taube-Talk, conversa sobre a mesa, e nenhuma obra parecida com uma teologia sistemática como nós conhecemos hoje. E à medida que Lutero ia estudando a palavra de Deus, e como exímio exegeta bíblico, ele começou a perceber o abismo que existia entre a teologia e a filosofia, que para ele, meus irmãos, era fumaça, e a teologia nas palavras dele era céu, e filosofia, em suas palavras, era terra. Então o que ele queria dizer com isso? O teólogo, ele fala das coisas de Deus, dos mistérios que são revelados em sua palavra. E o filósofo, ele debate questões que são apenas terrenas, questões de cosmovisão, de como o homem olha para o mundo. E depois de todo esse passeio, meus irmãos, ou como diriam os mais jovens, depois deste rolê todo aí, chegamos ao terceiro tópico, onde analisaremos a teologia de Lutero com mais profundidade, a partir das 95 teses, que posso dizer, talvez seja, uma das suas maiores obras, movido por um grande repúdio à venda de indulgências, ele começa a escrever aquela que com certeza faz parte do rol de suas maiores obras, as suas 95 teses. E por volta de 1517, nesse escrito, estava permeada a ideia de que Cristo é suficiente para a salvação e sua morte eficaz, e não necessitava de auxílios, de muletas como indulgências, ofertas, dízimos, intercessões de santos e muito menos de anjos. A salvação não é por obras, mas unicamente pela graça de Deus. É o que está dito aqui em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 10. Vejam o que diz aqui o apóstolo Paulo. E vocês percebam, meus irmãos, que toda a teologia de Martinho Lutero está estabelecida na palavra de Deus, mais precisamente na teologia paulina, que diz o seguinte, Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o que Paulo está falando aqui, todo o conjunto aí, a fé, a salvação, tudo vem de Deus, esse processo aí, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que Lutero estava entendendo a partir do seu estudo teológico, não é necessário pagar ou fazer alguma obra para ser salvo, pois elas são apenas produto de quem já é salvo. O apóstolo Paulo está dizendo isso em Efésios 2, que as obras são fruto daqueles que verdadeiramente foram salvos. E eu posso dizer para vocês, não somos salvos por obras de piedade que possamos praticar aqui, mas somos salvos para as boas obras, ou seja, para praticá-las, porque elas foram preparadas anteriormente, de antemão por Deus para nós. A partir de agora, percebemos que a revolta de Lutero, sua discussão, não era apenas com o clero ou com o Papa. A sua disputa era uma disputa teológica e tinha a ver com a soteriologia, a doutrina da salvação, porque soter, em grego aí, salvação, e logia, estudo,
Ele estava discutindo a doutrina da salvação em seu modus operandi, com base na ideia da justificação pela fé. Lutero, a partir das 95 teses, ele repudia problemas que eu vou passar a expor a partir de agora. Como dito, eram problemas de cunho teológico e da administração corrupta da Igreja em seu tempo. Lutero, em sua análise da sociedade em que ele estava inserido, viu o cúmulo da exploração dos fiéis, pobres e viúvas. Lutero estava enxergando que o clero romano e o Papa estavam se tornando piores do que os fariseus, porque eles estavam surrupiando não só os órfãos, as viúvas, os pobres aí de sua época, mas também os ricos estavam sendo oprimidos também. Ninguém escapou dessas práticas absurdas. Então, o cúmulo da exploração dos fiéis, pobres e viúvas, que foi a venda de indulgências, em outras palavras, venda de salvação. E já eu vou explicar para vocês por que era venda de salvação. Práticas totalmente antibíblicas que se resumem no discurso do maldito embusteiro John Tetzel, um frade dominicano, que dizia o seguinte: assim que a moeda cai tilintando no cofre, uma alma sai voando do purgatório e salta para o céu. O que Lutero com veemência repudiou ao dizer o seguinte: certo é que no momento que a moeda cai na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce. Em outras palavras, Lutero estava dizendo que o clero romano e o Papa estavam corrompidos e que eles amavam mais o dinheiro do que as próprias almas. O valor cobrado pelas indulgências era absurdo, queridos amigos. Artesãos e trabalhadores em geral eram cobrados deles, então o valor cobrado pelas indulgências dos artesãos e trabalhadores em geral era absurdo, era 1 gulden, equivalente a um salário mínimo em câmbios atuais, isto é, cerca de R$ 1.400. Só que ainda era mais absurdo, porque esse valor não era para a pessoa manter a sua família durante um mês como em dias atuais, mas apenas por uma semana, porque as coisas eram muito caras naquele período. E desta forma, como dito, era absurdo o cúmulo da exploração, e desta forma a igreja estava dizendo, naquela época, que as portas dos céus estavam fechadas para os pobres e escancaradas para os ricos. E desta forma, as portas do reino dos céus estavam escancaradas aí para os ricos e fechadas para os pobres que não tinham condições de pagar. E ainda que os ricos pagavam valores ainda maiores, eles podiam pagar, eles conseguiam. E sendo assim, o que vemos aqui é que a venda de indulgência, na visão do Papa e do clero, era a venda de perdão de pecados. Não era Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que perdoava pecados? Como diz as Escrituras, em outras palavras, eles queriam dizer que a Bíblia estava errada e que eles, em sua interpretação equivocada, é que estavam certos. Isso era uma bizarrice teológica diante de Lutero e para qualquer um que fosse um cristão piedoso e que tivesse um mínimo de conhecimento bíblico. Visto que a salvação é pela graça mediante a fé, a venda de indulgência tornava o sacrifício de Cristo ineficaz, ineficiente para aqueles que criam nesse disparate e faz da morte de Cristo insuficiente. Mas Lutero ensinou, e também nós ensinamos, que a Bíblia ensina o contrário. Ao contrário disto, ela expressa que a dívida do nosso pecado já foi paga na cruz, já foi quitada pelo único que poderia fazê-lo, Jesus Cristo.
Ele pagou com o seu sangue pela nossa salvação. Ele nos redimiu do nosso pecado. Ele nos redimiu dos nossos pecados. A justiça dele foi colocada em nós. Ou como se desenvolve na teologia de Lutero, esta justificação foi imputada, foi colocada em nós, de modo que um inocente morreu no nosso lugar, um inocente pagou pelo nosso pecado, pagou pela nossa salvação, e os verdadeiros criminosos que éramos nós foram declarados justos. Então, a justiça dele foi colocada em nós, quando ele declara em João 19:30, tetelestai, aí na língua grega, está consumado, ou em seu significado mais amplo, está pago. Esta palavra, em seus domínios semânticos, expressa algo concluído, completo, terminado e pago. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz que Cristo cravou o escrito de dívida na cruz. Abra comigo aí em Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, o cravando na cruz. Então Paulo diz que ele cancelou o escrito de dívida e cravou-o inteiramente na cruz, retirou de nós e colocou sobre ele, nos declarando justos. Por isso que Martim Lutero, quando olha essa venda de indulgências, ele percebe que isto era contraditório e incoerente com o ensinamento das Sagradas Escrituras, porque o sacrifício de Cristo, ele foi completo, eficaz, e ele morreu de uma vez por todas, sem necessidade de todas as vezes na missa ou no culto, o sacerdote imolar o Cristo novamente para que perdoe pecados. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, em outras palavras, o que Paulo está expressando aqui, que Cristo triunfou da morte, do pecado, dos principados e das potestades e de Satanás na cruz, foi uma vitória completa. Então não tem necessidade de pagar nada. Ele diz que Cristo cravou o escrito de dívida na cruz e o cancelou na cruz. A dívida foi inteiramente paga. Sendo assim, qualquer taxa pelo perdão de pecados é absurda. Veja o que diz aí em Romanos 3, versículos 23 e 24. Abra comigo em Romanos 3, versículos 23 e 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados o quê? Gratuitamente, não tem taxa a ser paga. Mas em Romanos 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ó. Veja o que ele diz aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele diz que o dom gratuito de Deus é a salvação. Ele diz que foi dado sem méritos humanos, unicamente pela graça, por um favor, por um presente que não fizemos nada para merecer. Mas se nós andarmos um pouco nas Escrituras, em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, deixa isto mais claro para nós, ó, que se desenvolve na mente de Lutero. Vejam bem, ó, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Paulo ele segue em seus escritos dizendo que salvação é pela graça, a justificação é uma justificação imputada, onde não fizemos nada para ser justificados, porque como dizia Paul Washer, a única coisa que o homem consegue contribuir para o reino de Deus é com o seu pecado. Nós somos aí como mendigos que estão caminhando em direção daquele que tem o pão para nos alimentar. Somos mortos em nossos delitos e pecados que sozinhos não conseguimos nos salvar. E em Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo do céu a salvação. Então não é o Papa, não é o clero, não são as indulgências, não são os apóstolos modernos e os falsos profetas que administram a salvação sobre o povo, mas quem administra a salvação hoje é o Espírito Santo através da pregação pura, verdadeira e bíblica. Hoje vemos o ressurgimento da ideia da salvação por obras e, infelizmente, em seitas e grupos neopentecostais e alguns pentecostais. E desta forma nós vemos aí este pensamento equivocado, esta heresia da doutrina da salvação por obras ressurgindo. Será que isso não deve nos levar a refletir que tipo de culto que nós estamos oferecendo a Deus? Será que é o modelo de culto que Deus estabeleceu em sua palavra, na ordem do culto, no princípio regulador do culto, nas escrituras sagradas? Será que não é tempo da igreja se voltar para a Bíblia? Chega de bizarrices, de culto do reteté, show dos horrores, onde o protagonista são os demônios. Chega de parafernálias gospel, como espada de Miguel, cajado de Moisés, tijolinho na Nova Jerusalém, sal grosso, água benta, óleo ungido e cultos voltados para os homens e não para Deus. Devemos refletir sobre isso, porque ao que parece, a igreja moderna está caindo nos mesmos erros que a igreja lá do passado havia caído e havia se corrompido. Então pensem sobre isso, reflitam sobre o tipo de culto que nós estamos oferecendo. Lutero ele condena a salvação por obras ao declarar o seguinte: esperar ser salvo mediante breves indulgências é vaidade e mentira, mesmo se o comissionário de indulgências é o próprio Papa, mesmo se o comissionário de indulgências e o próprio Papa oferecerem a sua alma como garantia. Em suma, as 95 teses aí de Martim Lutero são uma discussão acadêmica e profunda acerca da soteriologia, em torno da soteriologia, a doutrina da salvação. E por isso eu lhes convido a estudá-las e ver com os seus próprios olhos os grandes ensinos, a riqueza de ensinos que Lutero colocou ali neste escrito. Lutero ele também escreveu hinos, e agora chegamos ao nosso quarto tópico, Castelo Forte, o hino mais famoso composto por Martim Lutero. Lutero ele compôs alguns hinos, e como dito, o mais famoso é Castelo Forte. Este hino tem como base o Salmo de número 46, seu estilo procede do canto gregoriano. Muitas hipérboles em seu texto, e de fato é um belo hino que expressa a confiança em Deus e intrepidez para se aproximar dele. Uma das mais belas obras que Lutero compôs ali por volta de 1521, um ano cheio de controvérsias para ele, um ano em que ele estava correndo risco de vida, e assim como John Hus, 100 anos antes, havia sido condenado como herege e foi incinerado, foi queimado em uma fogueira, Lutero poderia ter tido o mesmo fim. Mas Deus tinha um propósito com ele e por isso Deus iria guardá-lo até os últimos dias de sua vida,
para que ele cumprisse o seu papel de trazer de volta os seus eleitos à palavra de Deus. Carlos V, que era o imperador em seu tempo, havia intimidado Martinho Lutero a comparecer à Dieta de Worms para assim defender as suas teses teológicas. Ali ele teria de defendê-las e posteriormente ele seria coagido a negá-las, o que não aconteceu, e em resposta ele disse o seguinte: a mensagem, ou a menos que eu seja refutado pelo testemunho das Escrituras Sagradas, ou por argumentos claros e manifestos da razão, pois não confio apenas na autoridade do Papa ou dos concílios, visto que se sabe que eles frequentemente erram e se contradizem, eu estou conquistado pelas Escrituras por mim citadas. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. E com isso Lutero estava dizendo, declarando que ele não iria se retratar de nada que havia pregado ou escrito, pois não havia argumentos lógicos e muito menos teológicos para isso. Foi nesse cenário de intensa provação e perseguição que ele passou que nasce Castelo Forte, um presente de Deus, um consolo para Lutero, como se o pai dissesse para ele: filho, não temas, eu estou contigo, eu estou com você, siga em frente, cumpra a sua batalha, cumpra a sua carreira, faça o seu trabalho que eu vou estar contigo até o final. E hoje este hino afaga as nossas almas, e quando cantamos este cântico em nossas igrejas, estamos afirmando, queridos amigos, que o espírito da reforma ainda vive, e que nosso compromisso com as Sagradas Escrituras é eterno, e que nossa esperança está unicamente em Cristo e em seu reino. Não está baseado em dogmas humanos, mas baseado na palavra de Deus. Nossa confiança, nossa fé não está baseada em homens, nossa fé está baseada nas Escrituras Sagradas, que continuam queimando em nossos corações. E por fim, eu quero falar com vocês a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. A palavra sola, em latim, significa somente, e a partir das 95 teses de Martinho Lutero, foram elaborados 5 solas, 5 somentes, que se tornaram aquilo que nós chamamos aí de 5 solas da Reforma Protestante, elaborados para refutar os exageros litúrgicos e teológicos do catolicismo romano medieval, da teologia morta escolástica do tempo de Martinho Lutero. O primeiro sola é soli deo gloria, glória somente a Deus. Veja o que diz aí em Atos 7:2, ó. Atos 7:2 diz que a glória deve ser dada apenas ao Deus da glória, que é como é dito nas Sagradas Escrituras. Então, em Atos 7, e versículo 2, vai dizer o seguinte, ó: e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Aqui é Estevão discursando aí e dizendo que Deus é o Deus da glória. Mas se nós formos aí em 1 Coríntios 5:8, vamos encontrar algo mais a respeito disso aí, ó. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, ó. Por isso façamos 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 8, que diz assim, ó: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória, que é Jesus Cristo. E no capítulo 10 e versículo 31, ainda da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele declara o seguinte, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 11, vai dizer algo semelhante também.
Pedro capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, ó: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, tudo o que nós fizermos, meus irmãos, tem que ser feito para a glória de Deus. Este primeiro sola, ele demonstra que a glória deve ser dada apenas para Deus, não ao clero, ao Papa, Maria, e muito menos aos santos, homens ou anjos. Nenhuma criatura deve ser adorada, queridos amigos, somente Deus, pois Ele não divide a sua glória com ninguém. É o que diz Isaías, no capítulo 42 e versículo 8. Acompanhe comigo aí, Isaías 42 e versículo 8, que diz assim, ó: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Então, desde o princípio, Deus está estabelecendo que a adoração, que a glória é voltada apenas para Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém, Ele não dá a sua glória a imagens de escultura. Mas se nós formos a Êxodo 20, e versículo 3, onde nós vamos encontrar o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20 e versículo 3, está dito o seguinte aqui, ó, Êxodo 20 e versículo 3, que diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Deus está falando para não ter outros deuses diante dele. E em Deuteronômio 11:16, vai dizer o seguinte aqui também, ó, Deuteronômio 11, versículo 16, ó: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, Jesus, em um confronto diante de Satanás, ele diz: vai-te, Satanás, pois só o Senhor teu Deus servirás e somente a Ele adorarás. E em Apocalipse 22, João fica assombrado ali com as revelações que aquele anjo havia dado para ele, e ele se prostra e tenta adorar o anjo. E no capítulo 22, versículo 8 e 9, nós encontramos a seguinte restrição, ó: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então João, ele tenta, prostrado, oferecer adoração ao anjo que estava ali, passando as revelações para ele. Ele se inclina, se ajoelha, e o anjo o repreende e diz: ora, não faças o tal, adora somente a Deus. Então, fica explícito por esse solo del glória, que nós devemos adorar somente a Deus. Chegamos ao segundo sola fide, que é somente a fé, salvos somente pela fé, não por obras humanas. Não são as obras humanas que vão nos livrar da condenação do inferno. Nós não somos justificados por elas, mas os méritos de Cristo na cruz do Calvário. É o que diz aqui, ó, o texto da conversão de Martim Lutero, Romanos 1,17. Vamos ler aí novamente este texto, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Nele quem que o apóstolo Paulo está dizendo que se descobre a justiça de Deus? Em Cristo, ó. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. E se nós andarmos um pouco aqui no livro de Romanos, no capítulo 3 e versículo 28, diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E no capítulo 5 e versículo 1 fica ainda mais claro, ó:
Ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz tendo sido justificados, significa que nós somos justificados após crermos em Cristo. E isto é algo instantâneo. Creu em Cristo, sua justificação é declarada e a partir daí começa o processo de santificação. E lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ao 10, que nós já lemos anteriormente, fica explícito que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados para as boas obras. Este sola, ele refuta a ideia das penitências e da compra e venda de indulgências. Isaías 64:6 vai dizer o seguinte, e nos lembrar que as melhores obras que nós praticarmos aqui nesta terra são considerados diante de Deus como trapos imundos. Então Isaías 64 e versículo 6 diz assim, ó, prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Isaías 64, versículo 6, ó. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então ele diz que as nossas melhores obras diante de Deus são considerados como trapos imundos, são ineficazes e ineficientes para justificar. Só o sangue de Cristo é capaz de nos purificar dos nossos pecados. Só o sangue de Cristo tem potência para nos declarar justos. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Recebemos a justificação pela fé e a graça, isto é, um presente sem méritos humanos, onde não fizemos nada para merecê-lo, é uma anistia verdadeira, sem reservas, ressalvas ou restrições, sem obras humanas, como abordado, uma justificação imputada a nós pelo mérito de Cristo. É o que diz aqui em Romanos 2:5, Efésios 2:5. Abram comigo em Efésios, no capítulo 2 e versículo 5. Efésios, capítulo 2 e versículo 5 vai dizer o seguinte, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Ele diz assim, ó: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós somos salvos mediante Cristo, mediante a sua graça, mediante o seu sangue derramado na cruz do Calvário. É somente pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro sola gratia, que é somente a graça é a causa eficaz, eficiente da salvação. Isto é, temos aqui mais uma afirmação de que salvação é pela graça e não por obras. Mas isso não significa que você vai viver de qualquer maneira, de qualquer forma, pois a santificação é a nossa responsabilidade. Nós que, à medida que vamos recebendo a unção do Espírito Santo, à medida que vamos recebendo a instrução que vem da palavra de Deus, à medida que vamos estudando sua palavra e adquirindo amor por ela, adquirindo amor por Cristo, nós vamos nos afastando do pecado. Mas a salvação, ela é pela graça. A santificação é nossa responsabilidade, pois o resultado e os frutos de uma fé viva são as boas obras. Por isso que anteriormente eu dizia para vocês, ao analisar os ensinamentos de Lutero, que nós não somos salvos por obras, mas ao contrário, nós somos salvos para as obras. Então, pois a fé verdadeira ela não vem sozinha, a fé salvífica ela produz frutos. Praticamos boas obras não para ser salvos, mas ao contrário, praticamos boas obras porque nós já somos salvos. Veja o que diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 26, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé
sem obras é morta, porque uma fé que está viva, uma fé que está em operação, ela necessariamente tem que produzir boas obras, mas não é para ser salvo, mas para mostrar que realmente foi salvo. E o quarto sola que nós encontramos aqui desses 5 solas é o solus Christus, somente Cristo. Cristo é o nosso único, suficiente Salvador, Senhor e mediador entre Deus e os homens. Temos aqui mais uma afirmação que só Cristo é suficiente para nos aproximar e nos reconciliar com Deus. Não precisamos de muletas aí, como auxílios de ídolos, pastores, apóstolos modernos e muito menos profetas modernos. Não precisamos do auxílio de Maria ou dos santos, não precisamos do clero e muito menos do Papa. Só Cristo é suficiente. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o único caminho para o Pai. E veja aqui o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 19, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz assim, ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Que é pelo sangue de Cristo que nós entramos pelo novo e vivo caminho. E em João 14,6, Jesus ele é categórico ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo 2,5, Paulo ele diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Atos 4,12 diz que em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu dada entre os homens que possamos ser salvos. Só que em João, no capítulo 10, versículo 9 ao 11, Jesus ele é mais claro a respeito disso, que ele é o único caminho. Ele diz o seguinte aqui, ó, João 10, versículos 9 até o 11, ó. Eu sou a porta. Então ele diz: vocês têm que se dirigir a mim, entrar por mim, para que vocês possam se aproximar de Deus. Ó. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E por isso, meus irmãos, que fica claro que o Papa não era o substituto, o sucessor de Pedro, e muito menos o substituto do Filho de Deus, aquele Vicarius Filii Dei, que está escrito na cadeira do Papa, substituto do Filho de Deus, é uma aberração, é uma blasfêmia contra Deus. O Papa não era o substituto do Filho de Deus porque ele amava mais o dinheiro, as indulgências, do que as almas. Lutero ele chega a dizer em seus escritos que, de acordo com o que ele relata lá, o Papa estava mais preocupado de viver da lã, da carne e do sangue das ovelhas do que alimentá-las. Muitos poderiam ficar chocados com o que Lutero estava dizendo, mas refletia o que o próprio Papa Leão X havia relatado naqueles dias, que na visão dele, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, os Evangelhos, eram apenas uma fábula que eles estavam usando para ganhar dinheiro. Então a salvação é unicamente por Cristo, não é por meio de homens. Cristo tem que ser o centro. E o último sola é o sola Escritura. Somente as Escrituras. Este sola foi redigido com o fim de refutar a ideia de que haja outras fontes de revelação e inspiração divina além das Sagradas Escrituras. Foi por isso que foi aí colocado este título aí, fixado o título de somente as Escrituras, porque não havia nenhuma outra revelação além da Bíblia, pois ela é a nossa única regra de fé e prática para a vida cristã. Aqui é dito um não bem grande,
para livros que sejam produzidos aí por denominações, um não para profetas que se intitulam oráculos de Deus, oráculos divinos, e que a palavra de Deus vem unicamente para eles. Só vem a eles, não a apóstolos modernos, patriarcas e paipóstolos, e esses coachings que estão por aí que não passam de teólogos liberais da modinha que está em vigor nos tempos atuais. Nada disso serve para edificação, meus irmãos. A verdade é que verdadeiros profetas são aqueles que expõem a Bíblia e apontam para Cristo. Se você for a uma igreja em que o pregador ele não abre as Escrituras, lê as Escrituras, explica as Escrituras e aplica as Escrituras, eu posso dizer para você que você não está em uma igreja, você está em um ajuntamento religioso, mas não uma igreja, pois o pregador, a igreja, deve apontar para Cristo e para a cruz, e como Lutero fez. Em suma, somente a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Livros extra-bíblicos, encíclicas e bulas papais, livros que aspiram para si o título de única revelação de Deus, devem ser rejeitados. Nada disso é expressão da palavra de Deus, apenas a Escritura, em seus 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Somente ela é fonte de inspiração, queridos amigos, fonte de iluminação, e a única revelação verdadeira do Espírito Santo. É dela que nós retiramos as nossas doutrinas. É o que diz aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que nós vamos encontrar também aqui em 1 Coríntios 4, versículo 6, que diz assim, 1 Coríntios 4 e versículo 6, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 6, E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para não ir além do que está escrito, além dos 39 livros do Antigo Testamento, e além dos 27 que naquela época estavam em processo aí de preparação. Só que em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, Pedro também é categórico ao falar a respeito disso. Ele diz assim, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. Ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas, as quais bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Deste modo, Pedro está refutando a doutrina católica de que só o clero é apto para interpretar as Escrituras. O que ele está dizendo aqui é que a interpretação correta é o que Deus colocou no coração do autor inspirado pelo Espírito Santo. Não é o clero que vai dizer qual é a interpretação correta, é o próprio texto que vai dizer. E por isso nós temos que levar em conta
regras de exegese hermenêutica, para que possamos compreender o texto corretamente em seu contexto cultural, histórico e gramatical, para não ficar ensinando besteiras. É necessário nos basearmos no que disse o texto sagrado e expô-lo fielmente. E ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é deste modo, queridos amigos, que nós entendemos o sola Escritura. Temos que estar baseados no que diz o texto sagrado, porque Hebreus 4:12 também diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até a profundeza da alma. Ela é um preceito moral para nós, é o que diz no Salmo 119, versículo 9, e com isso já estamos caminhando já para o final. Salmo 119, versículo 9 diz assim, com que purificará o jovem o seu caminho? Ele responde, observando-o conforme a tua palavra, observando a palavra de Deus. Então ela é preceito moral para nós, ela é luz para o nosso caminho. É o que diz o versículo 105, ele diz assim, lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que nos orienta, ela é o nosso GPS que nos conduz até o reino dos céus. Se nos desviarmos da palavra de Deus, não chegaremos ao conhecimento pleno de Deus. E vamos seguindo aqui, ela é fonte de entendimento também, é o versículo 130 do Salmo 119, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Ela refrigera a alma e nos dá sabedoria, é o que diz o Salmo 19, versículo 7. E a própria Escritura, como já foi lido anteriormente aqui, ela diz para nós não irmos além do que está escrito. E por fim, ela, através da unção do Espírito Santo, nos conduz à vida eterna. Foi Jesus quem disse aqui em João 5,39, abram comigo aí em João 5, versículo 39, João 5 e versículo 39, que diz assim, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos teólogos piedosos que são inspirados aí, ungidos pelo Espírito Santo, mas para expor a palavra de Deus não é para trazer novas revelações, como alegam os papistas que dizem que o Papa tem autoridade para trazer novas revelações, que o clero, que o magistério tem autoridade para isso, ou como dizem as seitas, como adventistas do 7º dia, e também os benjamitas, que alegam que os seus falsos profetas têm autoridade para trazer novas revelações. Tudo isso a palavra de Deus, ela refuta. Que o legado deixado pelo reverendo Martinho Lutero siga vivo em nós, queridos amigos, e possamos de fato viver e nos pautar pelas Sagradas Escrituras e não pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio coração corrompido. Ter verdadeiramente, meus queridos, a palavra de Deus, ou ter verdadeiramente as nossas mentes cativas à palavra de Deus, não em dogmas e em tradições humanas que muitas e muitas vezes se contradizem, tradições mortas que vêm da mente corrompida dos homens e não da Bíblia, como dizia Jesus lá em Marcos 7, que por meio da tradição os escribas e os fariseus eles invalidavam a palavra de Deus. Por fim devemos viver, crer e aplicar a bendita palavra de Deus em nossas vidas, para que a nossa fé seja viva e saudável. Eu quero declarar aqui que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus lhes abençoe e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar na vida de vocês. E feliz 508 anos de reforma protestante, reforma que ainda vive
e que ainda queima em nossos corações. Que o Deus eterno nos abençoe a cada dia, sempre e sempre. Igreja Reformada, sempre se reformando.